Depois de 2 meses, ele volta aos Estados Unidos. Ele aporta em Nova York em setembro de 1813. E ao chegar nos Estados Unidos, o Luther Reis leva as notícias da Índia, leva as notícias do Brasil como um possível país a receber missionários. Ele deve ter feito um breve relatório do que viu, de tudo que encontrou ali, tanto na Índia quanto especialmente no Brasil, que era um campo novo, poderia se tornar um novo campo missionário. E mais do que isso, ele começa a visitar as igrejas, ele começa a pregar o evangelho nas igrejas em que ele visita, para que essas igrejas possam integrar essa força missionária, evangelística pelo mundo todo. Então, o resultado disso foi que uma convenção foi criada, a chamada Convenção Trienal. Ela foi fundada e o Luther Reis é um dos fundadores e um dos embaixadores dessa Convenção Trienal. Essa convenção, o nome que foi dado a ela foi Convenção Geral da Denominação Batista nos Estados Unidos da América para Missões Estrangeiras. Um nome bem grande, fundada em 1813, assim que o Luther Reis chega nos Estados Unidos. Mas esse nome, embora fosse o nome oficial desta convenção, ela passou a ser chamada Convenção Trienal, porque acontecia uma reunião a cada 3 anos. Então eles se reuniam a cada 3 anos para fazer as suas avaliações, os seus projetos, e então os 3 anos seguintes, ao longo dos 3 anos seguintes, eles põem em prática tudo que eles haviam planejado. Então o Luther Reis é um dos fundadores dessa Convenção Trienal, importante convenção americana, que está ligado à área de missões, tanto missões nacionais quanto missões internacionais nos Estados Unidos. Nesse período, Luther Reis então começa a viajar pelos Estados Unidos. Ele começa a visitar, como nós frisamos, as igrejas, né? O Luther Reis, o seu desejo ardia para deixar os Estados Unidos e realizar missões estrangeiras. Mas Deus tinha algo diferente para esse grande homem, o Luther Reis. Deus o deixou plantado na sua terra, nos Estados Unidos. E ele passou a ser o embaixador das missões estrangeiras dos batistas. Então visitou o país inteiro. No lombo de cavalos, Luther Reis visitou o país inteiro, levando aonde chegava as oportunidades que ele tinha de pregar o evangelho nas igrejas. Ele levava essa mensagem do ardor missionário, do poder de Cristo sendo operado na Índia, dos campos brancos prontos para a colheita, como o Brasil. E ele falava isso para as pessoas. E o coração dos batistas americanos começou a se inflamar com o desejo de realizar missões. O Luther Reis foi, sem sombra de dúvidas, destinado pelo Senhor, desde o ventre da sua mãe, para trabalhar na obra missionária, mas de um modo diferente daquilo que ele mesmo imaginava. Talvez Luther Reis seja perfeitamente aquela ilustração que o pastor Paul Washer dá em uma de suas pregações, quando ele diz que alguns homens são chamados para descer do fundo do poço. Estes são os missionários que saem da sua terra para evangelizar em campos distantes, terras longínquas, países ofensivos, perigosos ao evangelho, como os países islâmicos. Mas outros são chamados para segurar as cordas daqueles que descem. Sem sombra de dúvida, Luther Reis era um dos homens que segurava as cordas. Ele foi um dos grandes responsáveis por angariar fundos em todos os Estados Unidos para bancar os missionários, as missões estrangeiras. É muito importante pensar nesse missionário. É muito importante valorizar a obra que ele fez, porque foi através das suas pregações que os americanos tiveram seus corações despertados para a obra missionária. Os batistas deram um salto nas missões mundiais através do Luther Reis. Ele é considerado um dos homens, prestem bem atenção, Luther Reis é considerado um dos homens mais importantes no quesito missão entre os batistas. A obra realizada por Luther Reis
ela é considerada incomparável no meio batista até hoje. Ele foi um dos grandes homens de Deus, levantados por Deus, para ir adiante, levando o nome de Cristo Jesus a outras terras, por meio de missionários que ele, com seu trabalho, ajudou a financiar, junto a centenas de igrejas batistas espalhadas pelos Estados Unidos, dos batistas americanos. Muitas contribuições financeiras, muitos apoios. Aonde o Luther Reis pregava, havia mudança de concepção quanto a missões mundiais. As pessoas não estavam muito animadas com missões, as pessoas não acreditavam muito que Deus pudesse, de algum modo, mudar o coração dos pagãos por meio dos batistas americanos. Veja, era uma série de dificuldades, eles não falavam a língua dos pagãos de outras nações. Como pregar a Cristo se os batistas falam inglês e os pagãos aí falam línguas das mais diversas? Como isso vai dar certo? Mas quando Luther Reis chegava nas igrejas e pregava a palavra de Deus e animava o povo a fazer missões, gente, Deus operou de modo tão extraordinário que o coração das pessoas começou a ser convencido de que Deus realizaria a obra, de que Deus faria essa obra poderosa, de que Deus moveria homens, prepararia homens e moveria o coração de pessoas no mundo todo para Cristo. Esse homem foi levantado por Deus, Luther Reis, para mover corações, para pregar poderosamente, ao ponto das pessoas que eram antes contrárias passarem a entregar seus bens, as suas contribuições financeiras, acreditar que Deus salvaria pessoas em outras partes do mundo. E esse foi a grande alavanca para missões mundiais até hoje. Luther Reis tem essa grande importância, ele foi um grande arrecadador financeiro para a obra missionária dos batistas no mundo todo. Então, onde ele pregava, as coisas mudavam. Um grande interesse por missões começava a aparecer aonde Luther Reis levava a palavra de Deus nos Estados Unidos. Ele escreveu certa vez, num dos seus diários, falando de todos os perigos que ele passava ao realizar as missões. Lembra que o território americano é maior do que o Brasil. Se o Brasil é considerado um país continental, a América do Norte ainda mais, é um território mais vasto, maior, e nesse momento aqui um território selvagem ainda, território ainda inóspito em muitas partes. Mas o Luther Reis percorreu todo esse território americano, norte-americano, no lombo de animais, levando a palavra de Deus. E ele atravessou muitos perigos, assim como o apóstolo Paulo, em um texto da Escritura Sagrada, diz que passou por naufrágios, por perseguição, por ameaças de morte. O Luther Reis escreve dizendo o seguinte: atravessando terras perigosas, abre aspas, palavras dele, atravessando terras perigosas, cortando águas congeladas, experimentando o frio intenso e o calor escaldante, além do perigo dos índios e das feras. Mas a obra de Cristo era mais importante. Luther Reis. Não esqueçam esse nome. Ele foi o primeiro batista a vir ao Brasil, inspecionar a nossa terra. 1813. 5 de maio de 1813, ele aportou no nosso país, pregando a palavra de Deus.